Sim, sim, você falou aí sobre David Coulthard e Rubens Barrichello. Esse trio, né, Gil de Ferran e esses outros dois, eles disputaram em 1991 o Campeonato Britânico de Fórmula 3, aqui conhecido como inglês de Fórmula 3, mas na verdade é É British, britânico. né? É isso. É o britânico de Fórmula 3. Os três, eles dominaram completamente o cenário naquele ano de 91. O Rubinho acabou sendo campeão, o Coulthard vice, o Gil de Ferran terceiro. E em 1992, quando tanto o Coulthard quanto o Rubens Barrichello eles subiram de Fórmula 1, o Gil fez mais uma temporada de Fórmula 3 e ele dominou por completo o plantel que se estabeleceu no campeonato de 92, E o sendo Rabbit, mais um de nossos campeões de Fórmula 3 britânica, se juntando aí a nomes como o Maurício Gurjoni, o Ayrton Senna, o Nelson Piquet, o próprio Emerson Fittipaldi, também José Carlos Patti, todos eles campeões de Fórmula 3. A gente teve também Antônio Pizzoni, todos eles ganhando o Rubens, britânico Fórmula 3, entre outros nomes, o próprio Rubens Barrichello, Mário né, Haberfeld, em são 1991. pilotos mais obscuros, né? O Mário Haberfeld, esses pilotos Alguns, que. alguns que não tiveram É, carreiras tão é, profícuas, digamos assim, é. mas de qualquer forma a gente teve esse ano de 91 fortíssimo, em que a disputa era entre Gil de Ferran, David Coulthard e Rubens Barrichello, tanto Coulthard quanto Barrichello com carreiras muito sólidas na Fórmula 1, guiando por times de ponta. Ambos foram vice-campeões mundiais de Fórmula 1, justamente nessa era Schumacher. Então são pilotos que realmente tiveram capacidade de pilotar para equipes de ponta, disputando com um Gil de Ferran que também, quando foi para os Estados Unidos, né, após os anos de Fórmula 3000, né, ele fez a temporada 91 da Fórmula 3 britânica pela equipe Edenbridge, e depois ele foi fazer pela Stewart Racing, na época era Paul Só Stewart um Racing. detalhe, só um detalhe, Lucas, que também tem já mostrando como era o Gil. Quando ele vai, ele disputou pela equipe Paul Stewart a Fórmula Opel em 90, né? Depois ele foi para a Fórmula 3 britânica. Só que tem um detalhe, quando ele vai para a Fórmula 3 britânica, o chassi dominante na época era o Halt. O Rubens Barrichello e o David Coulthard corriam com o chassi Halt. O Gil foi contratado para o Edenbridge para também correr e desenvolver o chassi Reina. Então ele não tinha o melhor chassi, ele ainda foi terceiro Pois colocado, e venceu mesmo assim, corridas, né? Venceu corridas, eu tô disputou o com a tabela do título. britânico de 91 aberta aqui, João. O Rubens Barrichello ele ganhou 4 corridas, o David Coulthard ele ganhou 5, mas com menos consistência de pontos. E o Gil de Ferran, com esse chassi em desenvolvimento, mesmo assim conseguiu também 3 vitórias durante essa temporada e outros 3 pódios, o que deu aí a terceira colocação para ele. Ou seja, foi realmente uma campanha que mostrou que o Gil seria um nome muito forte, e depois, como eu disse, né, na temporada 92, pela Paul Stewart Racing, ele realmente arrasou, mas ele também pegou uma concorrência muito forte na Fórmula 3000, né, em seguida. Isso. E na Fórmula 3, eu me lembro assim, muito claramente que o Gil falava muito que o Brasil estava no auge da sua fórmula no automobilismo, né? Porque em 91 foi campeão da Fórmula 1 com o Senna, na Fórmula 3000 com o Christian Fittipaldi e na Fórmula 3 inglesa com o Rubinho, o Rubens Barrichello. Em 92, o Gil reclamava muito que, pô, os ingleses aqui não estão querendo que eu ganhe, né? Havia um piloto inglês muito forte chamado Kelvin Burt, né, que ele foi até campeão em 93, mas ele era um piloto que a imprensa inglesa gostava bastante. Ele não desenvolveu e ele se enveredou para o turismo. Mas foi uma disputa muito, muito renhida com o Calvin Burt. O vice-campeão foi até o Philip Adams, né, que tem uma passagem meio folclórica na Fórmula 1, mas Bastante obscura pela Fórmula 1. bem breve. Né? Mas agora uma curiosidade que ele voltou para Paul Stewart, né? O Gil ele teria um relacionamento muito forte com o Jack Stewart. Jack Stewart gostava demais do Gil de Ferran, e o companheiro de equipe dele era o André Ribeiro. Eu tava até
Eles foram companheiros de equipe na Fórmula 3 inglesa. O Gil foi para a Fórmula 3000 e o André foi para a Indy Lights, acho que foi 95, foi 95 para 96, foi nessa época aí. Eles eram contemporâneos. E também o André faleceu também de forma repentina, né? Ninguém esperava recentemente. Também nos deixou de maneira muito precoce, André Ribeiro.